mas a forma que você coloca, expressa o seu pensamento artístico, não a forma final daquilo, mas o processo do seu desenvolvimento artístico, talvez seja até mais importante do que o próprio resultado, né? do que a própria palavra que você entrega no final. Né? Exatamente. Então, o seu processo fala mais até da sua ideia do que necessariamente o resultado final. Né? A ideia do processo, ela é intrínseca a qualquer resultado final, né? Eu acho que, assim, no fundo, o papel de toda a linguagem, seja ela verbal ou não verbal, é a evolução dessa interface entre o que está dentro de você e o E o que que está está fora de fora. você, Uhum. entre a imaginação, o teu pensamento e o mundo físico, né? E, obviamente, isso tudo passa pelos sentidos. Quando você pega num copo de vidro, né, e você sente que é frio, obviamente, esses sentidos eles estão limitados ao ambiente em que o indivíduo ele tem uma relação ambiental, né? Tem aquela frase, aquela coisa interessante que os esquimós eles têm assim 9 ou 10 nomes para neve, né? Eu tenho certeza que a gente chama de neve. Eles têm, obviamente, eles lidam com aquele fenômeno de uma forma diferente através de impressões sensoriais distintas, que não são disponíveis para uma pessoa que não mora ali, que não vive aquele. Aquele Isso tem frio e muito a ver tudo. com isso tem muito a ver com arquitetura também, né? Exato, Porque eu exato. acho que nós nos limitamos muito. Tem um cara fantástico, dos anos 50, um psicólogo experimental, chama James Jerome Gibson, e ele foi contratado para desenvolver interface para aviões a jato, que estavam começando uma produção maior, né? Que você tem que lidar com percepção em uma situação extrema, velocidade muito grande, você tem o defecto que você pode. Então, eles queriam fazer a melhor forma possível para você lidar com os instrumentos. Eles pediram esse cara, que era um cara que trabalhava com um ratinho, trabalhava com. Ele tem uns livros fantásticos. Esse talvez seja um dos livros mais influenciais. Um livro que ele fala. Eu não vou lembrar, não vou conseguir traduzir, chama The Senses Perceived as a. Bom, muito grande. James Jerome Gibson, esse cara é Vou fantástico. E anotar. por exemplo, é uma coisa que ele tira a ideia de espaço, que ele fala que espaço é uma coisa euclidiana, espaço é você mede espaço, né? É um conceito que ele existe como talvez o alfabeto, os Sim, sim, algarismos, sim, né? sim. E para ele poder entender essa interface entre a mente e o mundo físico, ele cria o conceito de ambiente, né? O ambiente é a relação do indivíduo com o espaço, mas o ambiente se move quando o indivíduo se move. É uma relação que Vai se ela mudando o vai, tempo ela todo, é, né? o ambiente se relaciona com o indivíduo. O espaço não, o espaço Uhum. ele é absoluto, né? E quando você pensa assim em relação a imagens, né? Isso tudo fica mais interessante, porque por exemplo, eu acho aquele crédito do cinema, né? Still images, né? Imagens fixas. Não existe imagem fixa. Não existe imagem fixa porque o cérebro ele é incapaz de entender uma coisa. Ele entende não o que é, mas o que acontece. Vou te dar um exemplo mais. Um sapo, por exemplo, ele consegue olhar, ele vê tudo em foco, né? Uhum. Ao contrário dos nossos olhos, que são muito mais. O desenho é muito pior. E se tem uma mosca morta, o sapo não come a mosca. Não é porque ele não gosta do gosto, é porque ele não vê. Porque a mosca, ela não acontece, ela está ali. No momento que ela faz isso, o casinho ele pega e come, né? Porque teve um experimento que acho que foi Harvard, ou que foi em Harvard, chama Coslin, o cientista. Eles conectaram o córtex visual de um gato, né, com instrumentos para ver se os neurônios estavam, atividade neural do gato em relação a estímulos visuais. E eles colocaram um triângulo na frente do gato. O gato não ligou para o triângulo, né? A hora que eles tiraram o triângulo, fazia a barulheira toda, os neurônios se agitavam. Quando eles botavam um círculo, quando estavam botando o círculo, tinha uma agitação, botava o círculo ali. O gato parava. É,
E é interessante pensar que a gente não consegue, o cérebro ele não identifica a coisa, e sim, tudo acontece, tem que se mover, entendeu? A coisa para existir, como o universo inteiro, cada átomo do seu corpo está se movendo nesse momento. O universo ele não está, ele não, os sentidos eles estão funcionando com a mesma lógica. Então, assim, o que é interessante é que os nossos olhos eles são péssimos, péssimos, assim, e tem uma relação entre desenvolvimento ocular e tamanho de cérebro. Por exemplo, um passarinho que enxerga muito mal, um corvo, tem um cérebro enorme. A gente só consegue ver 3 graus, mais ou menos 110, né, do campo visual. E o que acontece? O sapo ele não consegue ver a mosca porque ela não se mexe. O que nós fazemos com esses olhos que são péssimos, que só vê um pedacinho só em foco, a gente move. A gente move ele em movimentos que chama sacadas. E movendo os olhos, a gente anima o universo inteiro. E tudo passa a ser. Mas quando, na verdade, a gente está fazendo as coisas acontecer. O universo acontece através dos nossos olhos. Essas narrativas que são lineares, né, eu acredito que elas tenham se desenvolvido no que nós chamamos hoje de consciência, porque a gente vai acumulando essas narrativas, a gente consegue prever algumas coisas, a gente consegue saber a direção e pensar para onde elas vão nos levar, né? Mas eu já discuti isso com o neurocientista, né? O Antônio Damasio, por exemplo, é um cara que eu já conversei com ele, a gente teve discussões sobre isso. E alguma coisa disso faz sentido, a gente enxerga mal e pensa bem, né? E a relação Mas entre agora fez todo sentido a relação que você entre o falou. ver e o pensar, sabe? Claro. Isso é... E o que é interessante é que a gente sabe muito mais, a gente tem muito mais conhecimento visual do que a gente sabe. Eu adoro exposição, sabe? Mas eu detesto ir em exposição, que eu entro na exposição e saio me sentindo burro, sabe? Eu gosto de fazer obras que a pessoa chega, vai e fala, cara, como é que eu estou vendo? Como é que eu sei disso, entendeu? Como é que eu consigo diferenciar isso daquilo? E ela se descobre como um ser visual mais elevado. Porque a gente aprende a ler e escrever com 6, 7 anos, né? A gente aprende outras coisas ao longo da vida, a gente aprende a ver no segundo dia de vida. Primeiro, segundo, terceiro dia, a gente já está procurando formas circulares. Os sentidos já estão mais exacerbados. A gente gosta do quente, a gente gosta da cor quente. A gente começa a ver, e até o momento que a gente começa a diferenciar o nosso corpo do corpo da mãe, do resto do mundo, o mundo vai se dividindo, né? Vai se dividindo como uma célula. Tá tudo em O universo memória o universo ele vai se dividindo como uma célula. Ele imita o nosso próprio processo de criação. E ele vai se dividindo ao tempo que ele vai chegar numa complexidade tamanha que a gente vai ter que dar nome às coisas, né? E como se não bastasse as famílias de coisas, a gente vai ter que dar nome para cada coisa, né, depois. E aí, antes da gente perceber, a gente criou um universo, um mundo de significados que nos distanciam do contato das coisas. Assim, a gente cria a linguagem, toda a linguagem ela é feita a linguagem é uma alternativa, é uma maneira de você usar o que a gente chama de inteligência, né? A gente nunca para e pensa o que é inteligência, né? Inteligência é simples pra caramba. Ela existe em tudo que é vivo, é inteligente. Para ser inteligente, pode ser um micro-organismo, um ser unicelular. O que ele precisa para ser inteligente? Ele precisa sentir e reagir. Se existem essas duas coisas, sensação e reação, você tem inteligência. Então, você pode ser um protozoário, pode ser uma célula, às vezes, só ela é inteligente, né? E esse sentir e reagir, o que nós fizemos com as linguagens, né, com essa interface entre a mente e a matéria, a gente desenvolveu maneiras mais eficientes de sentir e maneiras mais eficientes de reagir. A gente pode reagir com modelos, a gente pode reagir depois, né? Ou pode prever reações. A gente conseguiu criar um universo, né? E entre o sentir e o reagir.
que isso nos trouxe aqui, nesse momento. Está tendo uma conversa e eu fiz Não, está tendo selo. uma aula, desculpa. Desculpa, honra. Graças a Deus. Mas eu acho que você foi para Nova York e se encontrou e está podendo dividir isso com a gente. Imagina se você ficasse aqui. Sei lá, eu ia estar falando não, a mesma você ia coisa. fazer alguma coisa. Você ia se descobrir. Eu acho que só ia ter uma trajetória diferente. Mas a coisa interessante, né, onde eu queria chegar, que tem a ver com arquitetura também, é que essa coisa do sentir e reagir, que o que acontece hoje em dia, que todas essas linguagens que nos possibilitaram essa eficiência entre a sensação e a reação, elas estão se transformando aos poucos, né, em atividades autônomas. Elas não estão mais servindo, sabe, a sobrevivência da nossa espécie. Elas já estão virando outras coisas. Essas linguagens elas estão se transformando em coisas que já fogem. E isso é perigoso pra caramba. A gente está num momento crucial, sabe, do futuro da nossa espécie.